Boa noite. Tá ligado? Boa noite, gente. Quarta-feira de muita chuva, a gente tem menos gente. Encarnados. Não tem problema. Antes de nós começarmos a nossa conversa de hoje, vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos amigos espirituais que aqui se encontram. E vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Num planeta que ainda é de prova e expiação, difícil, mas temos a oportunidade de a cada dia melhorarmos um pouco mais. Basta agirmos como Jesus. Seu exemplo foi deixado e a gente ainda não consegue segui-lo. Que possamos, através do estudo do Evangelho, melhorarmos um pouco a cada dia. Que assim seja, Pai. Sábado agora, dia 28, a gente tem um trabalho aqui na nossa casa, que é a psicografia. Uma equipe de Duartina, que já faz esse serviço há muito tempo, vem até aqui no sábado, a partir das 7 horas da manhã, e algumas pessoas conseguem receber uma psicografia, uma carta de algum ente, de algum pai, de alguma mãe, de um filho, que se foi. Nada melhor, já que nós temos esse trabalho no sábado, colocar um tema com uma interrogação: morremos? Eu acho que é o medo de todo mundo, Quando será o dia, o nosso dia? Mas vamos começar diferente. Depois a gente fala de morremos ou não. Eu vou ler uma cartinha que uma mãe recebeu no nosso último trabalho de psicografia. Evidentemente, eu vou preservar os nomes, tá? Minha mãe, meu pai, Heitor, meu filho. Eu estou viva. Tudo que aconteceu comigo foi que eu não dei conta de suportar a pressão no coração e na cabeça. Tudo para mim passou a ser um peso. Claro que vocês não têm culpa. O que aconteceu é que eu sei hoje que os maus espíritos sopravam aquilo tudo em minha mente e eu caí na trama deles. Eu não sabia que aquelas mensagens, entre aspas, horríveis, as ideias tão ruins, não eram minhas. Mãe, me perdoe a fraqueza, me perdoe o que me deixei cair. Não era para ser assim. Filho, a mãe te ama tanto que um dia você vai entender o quanto eu amo você. E amo para sempre.
e que tudo entre nós é amor e reencontro. Estou curada e bem atendida. Entendo que sou uma vítima do mal. A mãe sempre tentou me ajudar, mas eu estava surda, eu não ouvia nada. O vô Antônio sempre me acolheu, mãe, e agora ele está comigo. Gostaria que nada disso fosse assim. Gostaria de estar com meu filho tão lindo. Não chore. Entenda que eu sou uma vítima. Amo vocês demais, sempre amei e vou amar para sempre. Me perdoe a fraqueza. Beijos com amor e gratidão. A letra é difícil de entender porque é do médium. A assinatura é dela. Assim como o Chico Xavier recebeu de Emmanuel a psicografia de Nosso Lar, o médium, eu não sei qual deles foi, então por isso que eu não falo o nome, recebeu a psicografia dessa filha. O nosso trabalho foi numa quarta-feira, durante o dia, e terminou à noite. Na terça-feira, nós temos a sopa, que a gente faz toda terça-feira. Após a entrega da sopa, nós voltamos aqui para arrumar, como faremos na sexta-feira. A gente tira todas essas longarinas e a gente coloca cadeira aqui, porque tem que caber mais pessoas. E a gente arruma tudo, a gente deixa lá atrás pronto, como tem que ser, por exigência deles. Afinal, o trabalho é deles. E acabou na terça-feira, nós sentamos lá no fundo. Foi feito um café. E a gente estava tomando café. O meu mentor chegou e falou, e esta mãe estava do meu lado. Nós íamos fazer uma oração e ir embora, porque nós íamos chegar bem cedo aqui. E o mentor pediu que eu falasse para ela vir, que a filha já estava aqui. Mas eu não falei. Eu olhei bem para ela na hora de ir embora e falei, você vem amanhã, né? Eu vou precisar de você num trabalho aqui. Não tinha nenhum trabalho. Foi ao modo de eu falar com ela. E ela veio. E ela recebeu. Depois de 4, 5 anos do desencarne da filha, ela recebeu a mensagem. Aí, quem está em casa, ou mesmo quem está aqui, pode pensar assim, mas Zequinha, nós tivemos há pouco tempo um acidente aqui em Cafelândia, ali perto da prefeitura, onde uma moça, muito jovem, desencarnou. E ela morreu. Então, eu nasci em 1963. Eu faço 63 anos esse ano. Se em 1970, quando o Brasil foi tricampeão, com Pelé, Gerson, Rivelino, eu assisti. Meu pai tivesse comprado um Corcel
aqueles corcelzinhos pequenininhos, era um carro bacana na época, e ele tivesse esse carro até hoje, esse carro estaria bem desgastado. Assim é o nosso corpo. Nós somos o corcel, que um dia vai acabar. Que um dia não vai suportar mais. Óbvio que alguns vão mais cedo. É a programação espiritual de cada um. A programação reencarnatória que é feita antes da gente vir. Então, o nosso corpo físico, esse que nos assiste hoje, para que nós, como espírito, podemos agir na matéria e podemos vir até aqui no planeta e viver essa experiência reencarnatória para a nossa evolução, ou não, ele vai com o tempo se desgastando. Até que um dia ele para. Só que dentro desse corpo, dentro desse corcel, tem um espírito que não para. Que a hora que o corpo físico morre, ele continua vivo, vivendo na mesma condição que ele vivia aqui. Ou seja, é muito comum a gente ouvir em velório, né? Quando tem uma roda assim, nossa, uma mulher tão boa, é uma santa. Né? Quantas vezes a gente não ouve isso? O espírito continua igual quando ele estava encarnado, com os mesmos gostos, com as mesmas vontades, com os mesmos problemas e com os mesmos defeitos e as mesmas qualidades. E leva consigo tudo aquilo que viveu aqui. Então, diariamente a gente planta uma semente e a gente vai colher de acordo com o que a gente plantou. Então a gente morre. O corpo físico, o espírito nunca. A vida continua. Só muda a matéria. O perispírito, que é o corpo do espírito, acompanha o espírito e ele segue sua jornada. Por isso, da importância de se fazer, quando encarnado, como estamos nós, o bem, o melhor que a gente pode. É difícil? Muito, mas não é impossível. Nós tivemos, há uns dias atrás, um mês e meio, num domingo, uma palestra aqui de um rapaz, que eu esqueci o nome da cidade dele, o James. Na realidade, o Serginho recebeu uma comunicação de um espírita, oferecendo uma palestra desse James, que ele vinha na região. Aí o Sérgio me passou o contato dessa pessoa, a pessoa entrou em contato comigo, e eu falei, não, pode vir. E ele veio num domingo. Eu, com muito medo de ninguém aparecer, eu falei com todo mundo, gente, vamos lá assistir. E eu tenho certeza que quem veio aproveitou demais. Ele falou
da vida de Jesus. Amigos, ele falou da vida de Jesus numa palestra. Para nós que assistimos, nós não temos que ficar repetindo a vida de Jesus. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus e fazer aquilo que Jesus fez. Isso é importante. Não é falar só de Jesus, é agir como Jesus. Aí nós vamos entender que na realidade a morte não existe. Que na realidade aqueles que foram não foram. Eles estão aí, seguindo a sua jornada espiritual. Se preparando para a próxima reencarnação. Recordando dos acertos e dos erros que tiveram na última reencarnação. Para não errar mais. Então, receber uma carta dessa, que eu pedi para a moça, né? Antes, expliquei o que eu ia fazer e eu pedi para ela. É a prova de que a vida continua. De que a morte não existe. O que vai embora é o nosso corpo físico. Muitas vezes já cansado, desgastado, mas o espírito que o habita, esse vai continuar. E deve continuar, essa deve ser a nossa preocupação. Não quando eu vou, como eu vou, né? Para onde eu vou? Porque ninguém quer passar pelo umbral. Mas para onde eu vou? Não. A nossa preocupação seria o que eu levarei junto comigo. Porque a gente encarna sabendo como nós devemos fazer. Encarnamos. A gente aprendeu antes com os trabalhadores espirituais de que nós devemos seguir algumas regras. Aprendemos. Aí chega aqui, a coisa desanda. Desanda porque a gente veio num planeta onde o mal ainda é muito grande. E aonde o prazer, seja ele qual for, faz parte da vida cotidiana. O prazer pelo sexo, o prazer pela bebida, o prazer pela maledicência, de falar mal de alguém, o prazer de não trabalhar, o prazer de não querer ter filhos,
Por quê? Porque nós somos ainda muito apegados ao egoísmo, ao orgulho. Nós temos que ser mais humildes, bem mais humildes, para levarmos, quando daqui partirmos, o melhor. Domingo nós tivemos uma palestra aqui. Eu sento lá onde a Cida está sentada, na última cadeira. Né? Na classe também eu era o último. Gordo assim atrapalha a visão, então você fica lá no fundo. Numa determinada hora que a palestrante estava fazendo a oração antes de começar, eu vi o meu pai muito rapidamente. Ele vai dar uma comunicação, não tenho ideia. Primeiro que eu não vou pedir. Entendeu? Eu fiz a minha irmã vir de São Paulo para ela pedir. E eu sou muito honesto. Eu trocaria a mensagem dele por uma mensagem, eu não vou citar o nome da pessoa, que vem aqui, veio nas 2 vezes e não conseguiu. Torço para que aquele rapaz receba uma mensagem do pai e da mãe. Torço de coração. E troco a minha tranquilamente. Isto daqui é a prova viva de que a vida segue. Que mesmo e apesar de todas as dificuldades que a gente passa, a gente vai continuar com isso, essa dificuldade, essas durezas, essas teimosias na nossa cabeça, do lado de lá. Até chegar o dia que a gente reencarna e não erra mais. Então, quando você vê o salão cheio e uma mãe lá no fundo, que ela não recebeu a carta, e ela vai sair triste, porque a pessoa sai triste, ela tem que sair com a sensação diferente de quando ela entrou. Ela tem que sair com a sensação de que eu não recebi, mas ele está vivo. É isto, o trabalho que a gente faz no sábado agora, não é para mostrar nada para ninguém. É para incutir na cabeça das pessoas de que a vida continua tal como agora, tal como a gente vive. Com uma diferença básica. Aqui, como encarnados, nós podemos omitir algumas coisas, esconder algumas coisas. Quando desencarnados e a gente perde o corpo que morre, somente o corpo físico, tudo está gravado no nosso perispírito, visível a todos os irmãos. Nessa hora que a consciência aperta,
Errei. Não devia, mas errei. Por isso que Jesus, quando passou, Jesus e os espíritos maiores, assim como ele, passaram o Evangelho segundo o Espiritismo para Allan Kardec. Numa das passagens, ele disse: reconcilia-te com o seu adversário enquanto estiveres a caminho. Jesus espera de nós amor. Só. Amor com o próximo, amor com os inimigos, com os amigos, com os pais. E uma forma de nós experimentarmos esse amor é através da caridade. Chico já falou que fora dela não haveria salvação. Emmanuel não disse para Chico Xavier que fora do Espiritismo não há salvação, não. Todas as religiões são importantes, todas, seja ela qual for. Ele falou da caridade. A caridade de acordar e falar bom dia. A caridade de sorrir. Eu já contei aqui, e eu acho isso que é a maior caridade que um ser encarnado pode fazer. Tinha um professor na USP, em São Paulo, num determinado curso, que todos os alunos apresentaram um trabalho de fim de curso, né? Ou uma dissertação, uma tese, seja lá o que for. Eles apresentaram muito bem. Aí, no final, o professor passou um filme deles chegando e saindo da faculdade. Deles no intervalo, deles entre eles. E num determinado dia de filmagem, o professor se produziu. E ele se vestiu de gari. E ficou junto com os garis, limpando a faculdade, o prédio da faculdade, da USP, de São Paulo. E todo mundo assistiu aquilo sem entender nada. E o professor não estava no anfiteatro. Aí, quando estava no final do filme, o professor entrou, de gari. Ele entrou e falou assim: eu sou este daqui. Eu sou um trabalhador invisível, assim como todos os garis que estão aqui no filme. Assim como todos os garis que estão limpando o local da cantina no intervalo. Porque nenhum de vocês deu bom dia. Nenhum de vocês sorriu. Nunca. Nem nos dias que eu estava.
Ou seja, vocês estão realmente de parabéns, vocês passaram. Mas vocês não aprenderam a maior forma da caridade, que é sorrir para alguém, dar bom dia para alguém. Vocês já repararam que a coleta de lixo em nossa cidade é terceirizada, né? E eu não vou falar de política não, gente, longe de mim. Mas vou falar como eles trabalham. Vai um rapaz antes do caminhão passar e ele vai pegando o lixo e fazendo um monte. Num quarteirão ele faz um monte, no outro quarteirão ele faz outro monte. Vocês já pensaram se esse rapaz tem algum problema na casa dele, na família dele, de dinheiro ou de saúde, seja lá o que for? E ele está pegando o lixo que nós fizemos, que nós produzimos. Graças a Deus ele tem um emprego. Mas quantas vezes nós falamos bom dia para ele? Quantas vezes nós oferecemos um copo de água para ele? São atitudes como essa que nós vamos levar. Do bom e do ruim. São essas atitudes que o nosso espírito, que não morre, vai levar. Não vai ter juízo final. Não tem lá uma mesa enorme, né? Jesus e todo mundo lá esperando para nos julgar. Não. Quem vai nos julgar somos nós. É a nossa consciência. Porque nós não morremos. Essa é a primeira preocupação que a gente tem que ter. Nós não morremos. Se nós formos hoje, todos nós, para Ubatuba passear, nós não sabemos se nós vamos pegar chuva ou sol. Então a gente vai ficar preocupado. É a mesma preocupação que nós devemos ter quando a gente vai embora. Nós não sabemos se lá vai estar chovendo, lá onde a gente vai, ou se vai estar um sol maravilhoso, como o André Luiz encontrou, quando encontrou com a única paciente dele que orou por ele. E a paciente ele não gostava de atender. Naquele azul de céu maravilhoso. Porque o sol é o mesmo. O céu que a gente vai ver é o mesmo. Muda algumas coisas? Muda. Mas é essa preocupação que nós devemos ter. Nós não morremos. Morre o corpo. Isso que a gente conseguiu, a graça de conseguir, e que a gente não respeita. Basta ver a minha barriga, né, que eu adoro comer. Então, sábado, tendo a oportunidade, venham. Venham assistir. Essa carta foi lida, não sei por quem, foi você? Foi? Foi lida numa das salas, para não ser lida para todos. Ela aprendeu. Pode ter certeza que ela não cometerá o mesmo erro.
pode ter certeza que muitos desencarnados que estão aqui essa noite não cometerão o mesmo erro após ouvir isso. Então, peço a todos aqueles que não virão que orem para que várias mães saiam daqui felizes, com uma carta de um filho, de uma mãe, de um pai, de um irmão, que foi antes. Só foi antes, né? Só mudou para o Acre, longe para danar, você vai ver a cada 2 anos. É temporário o afastamento, bem temporário. Então, quando perguntarem para você se a gente morre, não, nós não morremos. E a gente é diferente por causa disso? Não. A gente só entendeu que a gente estudou, a gente leu, a gente ouviu, a gente foi atrás. Então, a gente continua. E é continuando que a gente agora vai para os passes, receber aquilo que a gente merece e precisa. E depois nós vamos para os nossos lares. E antes de dormir, sempre se prepare para isso. Para encontrar os bons espíritos, os bons amigos. Não é fácil. A vida no planeta não é fácil. Mas a gente pediu coisas piores. É que eles não deixaram, porque eles sabiam que nós não suportaríamos. Então, nós estamos tendo a chance. Agarre. Nós somos por volta de 7 bilhões de espíritos encarnados no planeta. E há por volta de 21 bilhões de espíritos aguardando a chance que nós estamos tendo de estar encarnado. Não vamos desperdiçar. Vamos fazer o bem. Sempre. Por mais difícil que seja. Eu não suporto a minha vizinha. Não comece a mudar esse pensamento. Né? Um dia talvez você precise da vizinha. A hora que você não conseguir se locomover. Isso acontece? Acontece. Que Jesus acompanhe a todos no retorno aos lares.